Olá pessoal, o tema de agora são os procedimentos especiais. E para que nós nos situemos sobre o que são esses procedimentos especiais, vamos até a parte geral do Código de Processo Civil, vamos relembrar de algumas coisas. Basicamente, os procedimentos são as formas pelas quais o processo se desenvolve. Imaginemos um rito de um casamento, a cerimônia de um casamento. O casamento, no seu cerimonial, tem um começo e tem um fim, que é a celebração do casamento. Agora, a forma pela qual ela se desenvolve, como é que vai ser o discurso do padre, do pastor, se vai ter madrinha, se não vai ter, tudo isso é diferente, o rito é diferente, né? A pompa é diferente e assim também é com o processo, assim acontece com o processo. Para que nós cheguemos à sentença, para que nós tenhamos a petição inicial e a sentença, nós podemos ter um procedimento chamado de procedimento comum, que é a regra tradicional. Petição inicial, o réu é citado para apresentar a defesa, poderá fazê-lo em audiência, em até 15 dias depois da audiência, ou 15 dias depois de sua citação, ou alguns procedimentos com peculiaridades, com variantes. E geralmente esses procedimentos, chamados de procedimentos especiais, dizem respeito a direitos especiais, a direitos tutelados de forma especial. Basicamente nós estaremos perante o que nós chamamos de sincretismo, um direito que tem uma ação própria, uma ação específica. E já lhes adianto, as ações possessórias são procedimentos especiais, porque essas ações possessórias protegem apenas a posse. A ação de exigir contas. Eu tenho uma relação jurídica com alguém que esse alguém tem que me prestar contas. Então eu promovo uma ação de exigência de contas contra ele, exigindo contas. Uma ação de dissolução de empresa. São dois sócios que precisam dissolver a empresa, parcialmente a empresa, e um desses sócios então promove uma ação apenas para apurar qual a sua cota e sair desta empresa. Notem, são ações voltadas para propósitos específicos, tutelando direitos específicos. Isso são os procedimentos especiais. E para essa tutela, para essas circunstâncias, esses procedimentos especiais podem ter variações, podem ter variantes. Por exemplo, a ação de exigência de contas ou de exigir contas é a única ação dentro do nosso direito que tem duas sentenças. Uma primeira sentença que manda prestar contas e uma segunda sentença que julga essas contas. Nenhuma outra tem essas duas peculiaridades. Nós veremos nas ações possessórias que essas ações têm algumas características muito pessoais. Elas são fungíveis, elas são dúplices, elas podem cumular alguns pedidos que outras não cumulam, porque ela também tem algumas variantes, algumas peculiaridades, algumas coisas em comum. E assim, nós vamos tratar primeiro das disposições gerais desses procedimentos especiais, dessas ações específicas, para depois tratarmos dos procedimentos propriamente ditos. Algumas regras que são muito bem-vindas para a análise. A primeira delas, a possibilidade de subversão do sistema pelos atos do juiz. Gente, hoje o Código de Processo Civil estabelece o procedimento, o réu será citado de tal forma, terá tal prazo para defesas, as provas devem ser produzidas assim ou de determinada situação, mas o juiz pode subverter o sistema, pode alterá-lo, pode adequá-lo à realidade daquele momento, à realidade daquele local. Essa regra que antes era impositiva, que nós chamávamos de regras cogentes dos procedimentos, estão mais maleáveis, podendo o juiz, por motivo justificável, em causas, em situações relevantes, alterar esse procedimento de acordo com as circunstâncias. O procedimento, apesar de ser especial, a aplicação subsidiária do procedimento comum é de rigor. Então, como é que é uma audiência? É lá do procedimento comum. Como que o réu é citado? É lá do procedimento comum. Quais são as competências dos juízes? Qual juiz é competente? Quais são as condições da petição inicial? Tudo é do procedimento comum. As regras gerais do processo são e continuam sendo do procedimento comum, do procedimento tradicional. O que nós vamos ter aqui é alteração tópica só quanto ao desenvolvimento desse processo. De repente, esse processo que era para ser retilíneo, ele vai ter alguma variante, algum viés diferenciado. Porém, a regra ainda é do Código de Processo Civil tradicional, da regra do procedimento comum, do procedimento tradicional. E é possível que nós cumulemos pedidos especiais com pedidos de técnicas normais, desde que nós abdiquemos do procedimento especial. Olha só, gente, procedimento especial é para um direito especial. Portanto, se eu quero, com um procedimento especial, cumular algum outro pedido que não seja dessa natureza, posso fazê-lo, abdicando do procedimento especial e me sujeitando, então, ao procedimento comum, ao procedimento tradicional. Então, vamos imaginar
que numa ação de prestação de contas, eu quero, além da ação de prestação de contas, eu quero indenização por dano moral. Um pedido que a princípio não cabe na ação de prestação de contas. Posso acumulá-lo? Posso, desde que abdique do procedimento especial e agora me valha do procedimento comum. Remeto-me ao procedimento comum e então faço acumulação de pedidos sem nenhum tipo de limitação. Como primeiro procedimento comum a ser estudado, nós temos a famosa a uso capião. É feminino mesmo, é a uso capião. Essa ação que visa tutelar aquele possuidor que se mantém durante um lapso temporal, durante um período de tempo, com a posse de um bem sem ainda ter propriedade. Vejam que o Código de Processo Civil não criará os requisitos da uso capião. Isso é matéria de direito civil. O que é necessário para eu ter a uso capião? O tempo da posse, os requisitos de boa-fé, os requisitos de justo título, os requisitos de ser ou não proprietário de uma área em tempos passados, o requisito temporal, 15 anos para extraordinária, 10 anos para ordinária, 5 anos procedimentos constitucionais, para os usucapiões constitucionais, tudo isso não é do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil apenas organiza o processo. Preenchidos os requisitos do direito material, jogo lá no procedimento especial e assim então se desenvolve esse procedimento especial. Vale mencionar aqui que para o Código de Processo Civil antigo, existia um procedimento da uso capião específico, só da uso capião. Deixou de existir nesse novo Código de Processo Civil, o que não lhe retira algumas peculiaridades. De modo que eu invadi uma área de alguém, permaneço ali pelo tempo previsto em lei, 15 anos, por exemplo, com posse de justo título ou não, de boa-fé ou não, porque para uso capião extraordinária isto é irrelevante, e então pretendo agora tornar-me proprietário, que o juiz declare-me proprietário por sentença dessa área em razão da invasão aqui efetivei, em razão da invasão que realizei. Agora nós vamos disciplinar o processo. E como se dá esse processo? Bom, existem algumas peculiaridades muito curiosas. A primeira, né, como já lhes ressaltava, que não se trata mais de uma ação de procedimento especial propriamente dita, mas sim uma ação com circunstâncias especiais. A primeira delas, quem serão os réus desse processo? Os réus serão aqueles em cujo nome esteja registrado o imóvel e os confrontantes, os confinantes, os lindeiros. Olha uma peculiaridade. Além de citar o proprietário, cujo nome consta na matrícula do imóvel, tem que citar os confrontantes. Citar os confrontantes, citar os lindeiros, para que esses possam vir manifestar-se no processo e saber se parte das suas áreas também não estão sendo invadidas, para que eventualmente eles possam fazer a defesa dos seus direitos. Isso só não é mais necessário quando for unidade autônoma de edifício. O cara é dono o cara quer usucapir o andar inteiro do edifício. Ora, se ele quer usucapir o andar inteiro de edifício, não tem confrontante a ser citado, nem o de cima nem o de baixo. Aí então dispensa-se a citação desses confrontantes. Além disso, também haverá edital de citação para a citação dos eventuais interessados. Então, além das citações pessoais que dizem respeito àqueles em nome de quem estejam registrado o imóvel e dos confrontantes, também a citação por edital. E a intimação das fazendas públicas. As fazendas estadual, municipal e federal deverão ser intimadas para que se manifestem nos processos, nesses processos de uso capião. Haja vista que não é possível o uso capião de áreas públicas. Por limitação constitucional, não é possível que nós tenhamos uso capião de áreas públicas. Assim, as fazendas serão intimadas para se manifestar e para, eventualmente, expressarem as suas manifestações. Uma criação importantíssima hoje do novo Código de Processo Civil é a possibilidade da uso capião extrajudicial. De não existir mais a uso capião apenas por meios judiciais, mas também por meio extrajudicial. E vale a pena prestar atenção nisso aqui, gente. Olha, faz tempo que eu estou numa área, eu tenho essa posse mansa, ininterrupta, pacífica. Em nome de quem está registrado o imóvel, concorda que essa área é minha. Talvez essa pessoa não tenha otorgado a escritura para mim por algum problema qualquer. É muito comum essas situações, aqueles loteamentos irregulares, em que eu tenho a área ali, mas no entanto não é possível a outorga da escritura porque é uma ação civil pública que impede a outorga da escritura, porque é um bloqueio, um embargo naquela escritura, enfim, alguma coisa assim. Mas todo mundo está de acordo que eu sou o proprietário desse imóvel, embora eu não tenha ainda a escritura. Ao invés de fazer um processo de uso capião, uma ação de uso capião, posso lançar mão hoje da uso capião extrajudicial, que é sempre alternativo. Ela não é obrigatória, ela é facultativa e é processada perante o cartório de registro de imóveis.
E os documentos necessários são esses. Lavra-se uma ata notarial atestando o tempo da posse. Apresenta-se a planta e memorial descritivo do imóvel, tudo perante o cartório de registro de imóveis. As certidões negativas de distribuição de ações e o documento que eu tenha que faça-me presumir o justo título. Pego a assinatura dos titulares do direito real, determino a citação das fazendas públicas, o edital para interessado e por aí afora, e se todo mundo concordar, eu tenho a uso capião sem necessidade de uma ação judicial. Tudo aquilo que eu faria perante o juiz, eu faço perante o cartório. E se todo mundo concordar, beleza, dispensou-se a ação judicial. Mas, se alguém apresentar resistência, se qualquer um dos réus apresentar, se qualquer um dos interessados, não é réu porque nós estamos falando de ação, evidentemente, apresentar resistência, e então nós temos que remeter o caso ao juiz para o procedimento da ação de uso capião. E aí tem que citar confrontante, edital de citação, fazendas públicas interessadas e assim por diante. Ao final, se reconhecido o meu direito ao uso capião, o juiz me declara por sentença, estou falando do procedimento judicial, do processo judicial, o juiz declara por sentença e essa sentença vale como título constitutivo da propriedade, podendo ser registrada no cartório de registro de imóveis, valendo tal qual fosse uma escritura pública de compra e venda. Um outro procedimento específico, a consignação em pagamento. A consignação em pagamento, que só serve para consignar em pagamento determinados valores ou também hoje determinados objetos. Olha aqui, gente, a forma normal, tradicional de extinção de uma obrigação é através do seu adimplemento, através do seu pagamento. Havendo adimplemento ou pagamento, a obrigação está extinta. Eu devo 10 mil reais para alguém, paguei-lhe os 10 mil reais, extinguiu-se essa relação obrigacional que em regra é transitória. Porém, o Código Civil, cria modos alternativos, que a doutrina chama de anômalos, de extinção das obrigações. E lá no direito das obrigações, nós estudamos que isso se dá através da subrogação, da novação, da confusão e também da consignação em pagamento. Eu não sei a quem eu devo pagar. Não sei exatamente quanto eu devo pagar. Existe uma dúvida fundada sobre quem deva receber ou deva deixar de receber. Assim eu apresento uma ação de consignação em pagamento. Juiz, aqui está feito o pagamento, estou consignando em juízo o pagamento. Agora nós vamos discutir quem é o credor que tem ou não que receber. Um caso real que me deparei recentemente no escritório, um cliente meu alugou um imóvel de alguém e existe uma ação reivindicatória desse imóvel. Duas pessoas que brigam pelo imóvel. O dono do principal é também o dono do acessório. Senhor juiz, eu aluguei desse, mas é um outro que reivindica o imóvel. Os dois estão litigando. Quem paga mal, paga duas vezes ou paga até pagar bem feito. Não quero correr esse risco de pagar errado. Talvez eu esteja pagando a esse e o correto seja aquele, mas talvez se ao pagar aquele, o correto fosse pagar esse. Tenho dúvida, há uma fundada dúvida, há um fundado receio de quem deva efetivamente receber o valor. Assim consigna-se em juízo esses valores, citam-se os dois pretensos credores, o juiz libera-me do pagamento, e ao me liberar do pagamento estou isento de multa, de juros moratórios, de correção monetária e tudo mais. E agora o juiz então vai decidir quem é o verdadeiro credor a receber esses valores, a levantar esses valores. O artigo 539 do Código de Processo Civil trata da ação de consignação em pagamento, ao passo que o Código Civil, no artigo 335, estabelece as situações em que essa ação correrá. Se o credor não puder ou sem justa causa recusar o recebimento do pagamento, se o credor não for nem mandar receber a coisa no tempo de condição, se o credor for incapaz de receber por desconhecido, ausente ou residir em lugar incerto, se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, ou se pender litígio sobre o objeto de pagamento. Nessas duas hipóteses, então, principalmente essas duas últimas, nós poderemos fazer uma ação de consignação em pagamento. Essa consignação que também hoje pode ser feita de forma extrajudicial, que igualmente pode se dar pelo cartório. Aliás, mentira, que ela pode se dar inclusive pelo próprio banco. Olha só, eu estou discutindo com alguém um determinado valor. Isso é muito comum acontecer com planos de saúde, quando eles fazem os aumentos abusivos dos planos de saúde, os valores dos planos de saúde. Então, é muito comum a gente pensar em ações de consignação em pagamento. Olha, eu estou discutindo qual é o valor a ser consignado. Ao invés de eu entrar com uma ação judicial para esse propósito, posso me valer mão de um procedimento previsto no Código de Processo Civil, a que vamos chamar de consignação extrajudicial. E assim funciona. Vou até um banco de caráter oficial, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil,
e promovo um depósito do valor que eu entendo correto, que seria o valor liberatório de pagamento. O banco então notifica o suposto credor para se manifestar em 10 dias se ele aceita ou não esse valor. Se houver recusa de pagamento, se o credor vier e disser assim, olha, eu não aceito esse valor porque é insuficiente ou porque não sou eu que devo receber, paciência, a consignação acaba ali e aí então deverei fazer uma ação de consignação em pagamento. Agora pode ser que o credor aceite o valor. O credor se manifeste esse valor, o credor se quede silente, permaneça silencioso, não se manifeste. Nessas duas últimas hipóteses, ou ele aceita o valor ou ele não se manifesta, a consignação é válida como forma de pagamento liberatório, como se o pagamento tivesse acontecido para todos os efeitos. Vou a um banco, faço o depósito, identifico quem é o credor, o banco notifica esse suposto credor. O credor vem então e se manifesta dizendo, aceito o pagamento, acabou. Ou o credor diz, recuso o pagamento, não aceito porque ele não é integral, porque não é esse o valor. Acabou também o procedimento aqui. Deverei me socorrer à ação de consignação em pagamento agora. É uma tentativa. A consignação extrajudicial é uma tentativa de não precisar de uma ação judicial. E pode dar certo, se o credor concorda com o valor ou se não se manifesta dentro dos 10 dias ao qual foi intimado. Terminado isso, se houver recusa do pagamento, então nós precisamos de uma ação judicial específica. E uma outra característica importante do novo CPC, uma novidade do novo CPC, é a possibilidade da consignação extrajudicial de quantia ou coisa. Não apenas mais, somente valores podem ser consignados. De repente a minha obrigação de pagar é entregar um bem, é entregar um cavalo, é entregar uma obra pronta, é entregar uma chave, é entregar um imóvel, é entregar, enfim, qualquer tipo de bem que possa ser objeto de um pagamento. O CPC agora trata da obrigação da consignação também extrajudicial de quantia ou coisa. E uma vez que o pagamento seja feito mediante consignação, um dos seus efeitos é ser considerado pagamento para todas as consequências jurídicas. E assim cessam os juros e a correção monetária até a partir do momento em que a consignação é feita. Olha só, gente, eu há pouco dizia para vocês também de uma ação específica que nós tivemos, de um caso real que nós tivemos, que o meu cliente, um locatário de um imóvel, está em dúvida de a quem ele deva pagar. Porque são duas pessoas que litigam pelo mesmo imóvel e, evidentemente, ele tem que pagar aquele que é proprietário e existe fundada dúvida sobre quem seja o proprietário. Ocorre que essas ações vão demorar algum tempo e mês a mês vencer-se-ão os aluguéis. Mês a mês os aluguéis terão vencimento. E se vence mês a mês, os pagamentos serão feitos também mês a mês. Também serão feitos mês a mês. Já entrei com ação de consignação em pagamento, pensando na ação judicial. Entrei com ação de consignação em pagamento. No segundo mês, senhor juiz, está aqui o depósito. No terceiro mês, senhor juiz, está aqui o depósito. Não preciso de uma nova ação de consignação em pagamento a cada vencimento. Aproveito-me daquela ação, valho-me daquela ação, agora somente fazendo os depósitos no longo do processo. E dizia que é um procedimento especial a consignação em pagamento exatamente por conta desse rito aqui. Ó. Olha a curiosidade. Petição inicial. Pedido da petição inicial, autorização para depositar os valores em até 5 dias. Pedido para autorização para depósito de valores em até 5 dias. Somente a ação de consignação em pagamento é que tem isso. Por isso que nós vamos chamar de procedimento especial, porque tem uma peculiaridade, tem uma diferença em relação aos demais. Seu juiz, quero fazer uma consignação em pagamento de determinados valores de aluguéis. Quero autorização para depositar isso em até 5 dias. O juiz dá a autorização. E aí então é que vem a citação do réu e a contestação com o dever de impugnar os valores de forma específica. O réu aqui na consignação em pagamento poderá simplesmente dizer, senhor juiz, concordo parcialmente com os valores. O depósito aqui foi feito de R$ 3.800, mas são R$ 4.500 devidos. Mas já quero levantar os R$ 3.800 e vou brigar pela diferença. Assim pode acontecer. Se o réu de uma consignação em pagamento concorda parcialmente com os valores, aquilo que for incontroverso, aquilo sobre o qual não recaia mais dúvida, ele já pode levantá-lo. Volto ao exemplo, faço uma consignação de R$ 3.800 por mês. O réu, meu credor, diz, são R$ 4.500 e não R$ 3.800, mas me dá aqui os R$ 3.800 e agora eu quero brigar pelos 700. Por isso, a natureza especial desse procedimento especial. Lá no procedimento comum isso não existe. Lá no procedimento comum não há essa possibilidade, essa viabilidade, essa variante, como existe aqui na consignação em pagamento. E uma vez que se trata de um processo, o processo se extingue, evidentemente, por uma sentença. Essa sentença pode reconhecer o direito do autor como pagamento realizado, ou como pode reconhecer o direito do réu como valores insuficientes.
E se a sentença reconhecer que os valores depositados são insuficientes, essa sentença vale como título executivo. Quer dizer, o réu, credor, agora pode cobrar a diferença dos valores que ficaram consignados, fixados, estipulados naquela sentença. Na sequência, a ação de exigir contas. Um outro procedimento especial também, procedimento esse sim especial na sua essência, porque o seu rito é extremamente peculiar como nenhum outro o é. Eventualmente, por relações de direito material, por relações de direito civil, alguém tem de prestar conta a outros. Esse é o caso do inventariante, que administra o patrimônio de um espólio, tem que prestar conta aos demais herdeiros. Esse é o caso do curador, do tutor. Esse é o caso de um administrador de empresa, de um representante comercial. Esse é o caso, por exemplo, de um advogado que conduza algum processo em que envolva dinheiro, ou que faça alguma manipulação econômica do dinheiro de alguém, de um corretor de imóveis, enfim. São pessoas que mexem com dinheiro, com quantia, com valores de outro, e esses têm que prestar contas. E talvez não o façam. Talvez não o façam. Vem o Código de Processo Civil, então, e nos cria o procedimento de ação de prestação contas. De exigir contas, perdão. No Código de Processo Civil antigo existiam dois procedimentos. Uma ação de prestar contas, eu quero mostrar as contas, e uma ação de exigir contas, eu quero que alguém me apresente as contas. Existiam duas ações, prestação de contas e exigência de contas. Acabou. Hoje só existe uma única ação, exigir contas. Sou inventariante, quero prestar contas, como é que eu faço? No próprio inventário. Sou curador, administro o patrimônio de alguém que está interditado, preciso prestar contas, como faço? No próprio inventário. Sou tutor, quero prestar contas dos bens do meu tutelado, aonde faço? No próprio inventário. É assim que funciona hoje a prestação de contas, mas a exigência de contas, ela é, por excelência, um procedimento especial que será estudado à luz do que nós vamos falar aqui agora. Eu tive um caso específico, eram dois sócios que estavam pondo fim a uma sociedade e um desses sócios fica encarregado então de recebimento de valores e de divisão desses valores recebidos. Ocorre que esse sócio simplesmente se negava a prestar as contas. Não apresentava as contas, não sabíamos o que ele tinha recebido, se tinha recebido e fundamentalmente não conseguimos a divisão desses valores recebidos. Portanto, então nos valeremos dessa ação de prestação de contas. Senhor juiz, sou ligado a esse réu por uma relação obrigacional. Conforme constou no contrato, ele receberia valores e deveria repassar metade desses valores a mim. Ocorre que ainda ele não o fez. Assim, quero que seja obrigado, compelido a prestar contas. Num primeiro momento, o juiz vai dar uma sentença obrigando a prestação de contas. Essa sentença determina a prestação de contas. O réu será citado para apresentar defesa em 15 dias. A sua defesa é feita. Aliás, vamos nos situar melhor aqui quanto ao procedimento, tá? Vamos começar exatamente pelo início. Eu entrei com uma petição inicial, dizendo, juiz, eu quero que o réu preste contas. O réu pode vir ao processo, como não raro acontece, e presta as contas. As contas são essas daqui, estão prestadas. É isso aqui que eu tinha que prestar. Ou o réu apresenta a defesa dizendo, não sou obrigado a prestar contas. Ou as contas já estão prestadas, ou essa ação não se presta ao fim desejado, enfim, qualquer meio de defesa que lhe seja pertinente. Nessas duas situações, principalmente nessa última situação, em que o réu se nega a prestar contas, o juiz, entendendo que é obrigação, que é dever do réu em prestar essas contas, poderá determinar uma sentença obrigando-o a prestar as contas. Então nós vamos ter uma sentença que lhe obriga a prestar as contas. E essas contas, gente, devem sempre ser prestadas de forma documentada e contábil. Não é assim a esmo, não é apresentar uma folha de papel qualquer dizendo recebi tanto e aqui estão os pagamentos. Tudo de forma documentada e contábil. Essas são as exigências trazidas pela legislação. Muito bem. Prestadas as contas, a sentença que determina a obrigação de prestar contas. O réu, então, terá um prazo de 5 dias para apresentar essas contas. Apresentadas as contas, nós passamos para um segundo momento do processo. O julgamento dessas contas. Se elas estão corretas ou se não estão. E aqui, invariavelmente, nós vamos precisar de uma perícia. Senhor juiz, os laudos periciais vão dizer se a conta está correta, se a conta não está correta e coisas que assim eu faça. Se o réu tiver a obrigação de prestar contas e não fazê-la, o autor poderá apresentar as suas contas e o réu não poderá impugná-las. Olha isso aqui.
Eu entrei com ação contra o meu sócio dizendo, senhor juiz, eu quero que apresente as contas. O juiz diz, réu, apresente as contas. Ele não o faz. Eu então poderia apresentar minhas contas, e muitas vezes por estimativa, e ele não poderá impugná-la. Esse é o ônus que lhe recai por não ter cumprido a ordem judicial que lhe foi deferida, que lhe foi imposta. Quando, no segundo momento, a sentença julga as contas, essa sentença valerá como título executivo judicial, podendo sofrer cumprimento de sentença. Mais uma vez, então, para nós nos situarmos quanto ao procedimento. Um primeiro momento, nós vamos discutir se existe ou não o dever de prestar contas. O juiz vai dar uma sentença dizendo, preste contas. Havendo essa sentença, nós vamos para um segundo momento, a discussão das contas. E o juiz então vai dar uma nova sentença tratando dos valores. Uma nova sentença onde se discute valores. Esta sentença que fixa os valores, que faz o enfrentamento dos valores, essa sentença vale como título executivo judicial, podendo ser cobrado por meios de incidente de cumprimento de sentença num segundo momento. Aqui talvez seja o maior exemplo do que tenhamos por um procedimento especial. É o único procedimento especial, por assim chamado, porque tem ou detém duas sentenças. Só esse procedimento tem duas sentenças, nenhum outro a possuirá. E como eu dizia para vocês, existe também o dever de exigir contas. Aliás, existe o direito de prestar contas, mas hoje já não mais como procedimento especial, não mais como ação, mas sim como um pedido incidental do tutor, do curador, do inventariante, do administrador, que deverá prestar essas contas dentro dos autos dos processos em que estavam vinculados a ela. Vale dizer, se sou tutor nomeado num processo de tutela, presto contas nesse próprio processo. Se sou inventariante nomeado como tal num procedimento de inventário, presto contas dentro desse próprio processo. É isso aí, gente. Na sequência, nós vamos falar de outros procedimentos especiais. Fique conosco.